Deus abençoe nossos queridos irmãos e amigos. Mais uma vez, vamos dedicar um tempinho para meditar na palavra de Deus e inspirados sempre através da mensagem do profeta William Branham. Vou ler em Apocalipse, capítulo 10, verso 1 ao 3 e verso 8 ao 11. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Verso 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: Dá-me o livrinho. E ele disse-me: Toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo, e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: Importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Bondoso Pai Celeste, mais uma vez, rogamos a Tua graça sobre nós. Rogamos a manifestação do Teu Espírito Santo para falar aquilo que nós precisamos ouvir, para inspirar, Senhor, segundo o que o Senhor quer falar, que possamos estar atentos, que possamos estar com o coração aberto para as palavras que já foram faladas através do sétimo anjo, através do mensageiro que o Senhor enviou para preparar a noiva, sendo este também um integrante da noiva, que foi preparado pela mensagem que o Senhor trouxe, conforme Apocalipse 10. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra em nossos dias. Aceita o nosso reconhecimento, a nossa gratidão ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, esteja conosco. Amém, Senhor. Eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre João representou a noiva palavra. João representou a noiva palavra. Obviamente, o João que eu estou falando é o João, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo do amor. É aquele apóstolo que sempre esteve mais perto do Senhor Jesus, que estava sempre recostado ao seu peito. É aquele apóstolo que, estando ao lado de Jesus, os discípulos perguntaram: E deste o que será? E Jesus disse a eles: O que te importa se eu quero que ele viva até que eu venha? Ou seja, Jesus estava dizendo que aquele homem não morreria sem que primeiro ele lhe desse a revelação da sua vinda, conforme Apocalipse 10. E não somente isso, os discípulos entenderam que ele não morreria até que Jesus retornasse pela segunda vez. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus queria dizer que o seu ministério, porque a representação de João é um ministério. Ele representou. Representar não é ser a realidade. Um representante, ele age em nome de alguém, ele tem autoridade e autonomia para falar, para tomar decisões, para tomar atitudes em prol de alguém, em nome de alguém. João fez o papel da noiva, ele agiu em nome da noiva, ele tomou a atitude que a noiva tomaria, ele fez em visão. Mas chega um momento que a noiva manifesta.
e faz exatamente o que João fez na visão. E quando a noiva manifesta, quando aquele que é real manifesta e que foi representado primeiramente por alguém, o representado não é o representante. A noiva não é João. João foi um integrante da noiva do seu tempo, na primeira era da igreja. Mas João não é a noiva palavra do último dia. Ele representou a noiva palavra, porque a noiva palavra veio surgir a partir do ano de 1963. A noiva palavra veio manifestar de acordo com Malaquias 4. A noiva palavra veio surgir de acordo com São Lucas 17, 26 a 30. A noiva palavra veio surgir de acordo com Apocalipse 10, 7, o anjo forte descendo do céu. 10, 7, 10, 1 a 7. E por isso João, em Apocalipse 10, 8 a 11, em visão há 2000 anos atrás, quando ainda esta noiva palavra não existia, fez o papel representativo. Porque irmão Brana diz, a mensagem à brecha, parágrafo 41, quando os selos são abertos e o mistério é revelado, desce o anjo, o mensageiro, desce o anjo, o mensageiro, desce o mensageiro, desce o anjo, Cristo é o mensageiro, o anjo é o mensageiro, a noiva apenas vai estar na terra para receber a mensagem, a noiva palavra vai estar na terra apenas para que o mensageiro, Cristo, a coluna de fogo, a palavra, possa se entronizar nela. É o que o irmão Branco diz. E quando os selos são abertos e o mistério é revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando pé sobre a terra e sobre o mar. Cristo colocando pé sobre a terra e sobre o mar, com um arco-íris celeste sobre a sua cabeça. Agora, lembre-se, este sétimo anjo, agora não é Cristo mensageiro, agora é o sétimo anjo, o mensageiro da sétima era da igreja. Aqui vem o mensageiro do céu, Cristo. Aqui vem a palavra que desce do céu, Cristo, envolto em uma nuvem. Aqui vem Cristo descendo. Aqui vem ele trazendo um livrinho aberto em sua mão. Aqui vem ele, aqui vem a mensagem. E aqui na terra está o mensageiro. Aqui na terra está a noiva que vai se transformar em noiva palavra. Ela ainda está na sétima era. Ela ainda iniciou um ministério de restauração. Ela ainda está pregando sua primeira e segunda etapa. Mas quando a primeira e segunda etapa já se tornaram um ministério cansativo, como o irmão Bram mesmo viu na visão, aquelas avezinhas cansadas, aquelas avezinhas que passavam, aquelas primeiras aves pequenas voando em direção ao leste. Senhores, é esse o tempo, e o sétimo selo, que o irmão Bram fala disso. Logo em seguida, um grupo de aves maiores, pareciam pombas, também vinham do oeste para o leste, cansadas. Era a primeira e a segunda etapa. Ainda era um tempo em que a noiva ainda não tinha manifestado a totalidade da palavra. Mas, na terceira vez que veio, na terceira etapa, já não eram aves, já não eram pombos, eram anjos que vinham da eternidade. Eram anjos que vinham para formar a peruca branca, para formar a nuvem de Apocalipse 10, para poder envolver e mostrar Cristo, mostrar aquele evento,
para que aquele evento pudesse se tornar visível, pudesse ser fotografado, pudesse ser publicado na revista Life e na revista Science, como um evento em que a ciência não pôde detectar do que se tratava. A 42 quilômetros de altura, uma nuvem a 42 quilômetros de altura, com 48 quilômetros de extensão, em um lugar onde não se pode formar umidade para poder fazer uma nuvem, para que uma nuvem ali esteja. Uma nuvem, se não me falha a memória, ela pode estar somente a menos de 10 quilômetros, 8 quilômetros, se não me falha a memória, e ela estava a 42 quilômetros de altura, e a ciência não pôde explicar. Ali era o cumprimento de Apocalipse 10. Diz o irmão Branham na mensagem, qual é a atração sobre a montanha, parágrafo 148, o que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? Foi Deus cumprindo sua palavra prometida de Apocalipse 10, 1 a 7. Cristo, aqui vem Cristo descendo do céu, aqui vem Cristo colocando um pé sobre o mar e sobre a terra. Mas quando Cristo vem, olha o que o irmão Branham diz, este sétimo anjo está na terra no tempo desta vinda. Agora, em visão, há 2000 anos atrás, o sétimo anjo, qual é a noiva? Porque muitos homens, com suas dissoluções, têm tirado o irmão Branham da noiva, têm excluído o irmão Branham da noiva. Eu estou falando da noiva palavra, da noiva do último dia, não da noiva pentecostal. Porque além da noiva pentecostal, é a noiva palavra, é a noiva da pedra de coroa, é a noiva da pedra branca, é a noiva dos 7 trovões, é a noiva de Apocalipse 10. E estão excluindo Branham da noiva, ao dizer que ela tornou manifesta por volta do ano 2000. Isto é uma mentira de Satanás, isto é uma mentira do diabo, que toma os parágrafos que cumpriu nos dias da voz do sétimo anjo, tomam para si personificadores carnais. Breve serão recompensados por tais atitudes demoníacas, tais atitudes diabólicas, de tentar tomar o lugar de Deus, de tentar se assentar no trono de Deus e querer parecer Deus, em tentar tomar o brilho de Deus, tentar tomar os parágrafos de Deus, tomar os versículos de Deus. Apocalipse 10, 8 a 11 e Apocalipse 10, 1 a 7 é uma unidade, é onde a noiva, o sétimo anjo está na terra no tempo desta vinda, mas há 2000 anos atrás o sétimo anjo não estava na terra, há 2000 anos atrás ele não estava na visão. E o que ele faz? O que João faz? Representa o papel do sétimo anjo. O que ele faz? Ele vai, a voz diz para ele, vai e toma o livro da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Este anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra é Cristo. Cristo vem descendo para que João possa o recebê-lo, porque ele representa a noiva. Cristo vem descendo para que o sétimo anjo possa velá-lo, porque o sétimo anjo é a noiva. O sétimo anjo é a noiva palavra, é a manifestação da noiva palavra. É o tempo em que ele se sai acima da era de Laodiceia, ele sai de dentro da era de Laodiceia, ele sai para subir até a pedra de coroa. O irmão Branham diz, estamos na pedra de coroa, o único lugar provido por Deus para adoração, 202, 203. Estamos na pedra de coroa. 187, ouvi, mas agora vejo. Esta não é uma era pentecostal. Não estamos na era pentecostal. Estamos na era da noiva. É a era em que cumpre Malaquias 4. É a era em que cumpre São Lucas 17:30. É a era da noiva palavra. É a noiva grão, é a noiva que voltou ao grão original outra vez. Não há nenhum estágio superior, não há nenhum estágio além do grão. É assim diz o Senhor. Ele esteve no talo com Lutero, ele esteve na borla com Wesley, ele esteve na casca com Pentecostes, na era pentecostal, e agora ele esteve no grão, em William Marion Branham, era o grão.
Não há nenhum estágio, não há mais nenhum homem além do grão. Por isso Apocalipse 10 é uma unidade. 10, verso 1 ao 11, é uma unidade, não é 3 pessoas, como dizem os trinitários da Santíssima Trindade, que vem 3 no acontecimento batismal do Senhor Jesus. Eles vêm 3, eles veem um filho, eles veem uma voz que vem do céu, e eles veem uma pomba, como o Espírito Santo descendo sobre ele, e eles formulam a doutrina da Santíssima Trindade, assim como os pagãos da mensagem formulam a Santíssima Trindade em Apocalipse 10, dizendo que a Cristo, a 7º anjo e a João, quando João já existiu lá atrás. João foi aquele lá de trás que representou o papel do 7º anjo. Mas são pagãos. Eles sempre querem ver mais de um. Eles sempre querem adorar a um. Eles sempre querem a mediação através do homem. Assim como o Papa está no lugar do Filho de Deus, é um vigário no lugar do Filho de Deus. Assim também eles têm colocado outro no lugar da manifestação de Deus, na manifestação do Filho do homem. Um vigário no lugar do Filho do homem. É assim, diz o Senhor, este 7º anjo está na terra. Este 7º anjo é a noiva palavra. Este 7º anjo tem o assim, diz o Senhor. Irmão Bran diz, 41, a brecha. Este 7º anjo está na terra no tempo desta vinda. No tempo de Apocalipse 10. Este 7º anjo. Agora o que faz esse 7º anjo? Exatamente como João estava transmitindo a sua mensagem, ao mesmo tempo em que o Messias veio nos dias, João sabia que ia vê-lo, porque ele ia apresentá-lo. Veja o paralelo que o irmão Bran fez. João Batista estava na terra no tempo da primeira vinda do Senhor Jesus. Da mesma forma, o 7º anjo esteve na terra no tempo da vinda do Senhor Jesus. Só que as vindas são diferentes. A vinda do Senhor Jesus, lá no amanhecer, nascendo do ventre virginal de Maria, foi uma vinda diferente, porque foi uma vinda em que ele precisava morrer, em que ele precisava ser sacrifício, em que ele precisava ser oferecido. Aqui, ele não precisa ser oferecido. Aqui, ele precisa simplesmente revelar-se, revelar o seu mistério, revelar o seu segredo. Aqui ele pode fazer o trabalho tanto no precursor e ser o precursado no precursor. Ele veio e manifestou em Brana, ele veio e manifestou na noiva. Ele veio e foi a noiva palavra. Porque a noiva sem a palavra é só noiva. A noiva é noiva palavra quando ele está nela, quando a palavra está nela, quando Cristo está nela, ela se torna a noiva palavra. Quando Cristo desceu do céu, o livrinho desceu do céu, a palavra desceu do céu e manifestou no 7º anjo, ali era a noiva palavra, porque era a noiva e o noivo juntos. Diferentemente nos dias de João Batista, quando o noivo estava à parte de João Batista. O noivo era um e o precursor era outro. Desta feita, a noiva, o 7º anjo, velou a vinda do Filho do Homem. É o que Jesus disse, como foi nos dias de Ló, assim será a vinda do Filho do Homem. É a manifestação do Filho do Homem. São Lucas 17, 26 a 30, a era da noiva palavra, da noiva que manifestou em 1963. É assim, diz o Senhor. E compreendemos, 43, que nas Escrituras, em Malaquias 4, há de vir um como João, um Elias, a quem a palavra de Deus possa vir. Há, conforme Malaquias 4, a quem a palavra de Deus possa vir, porque a palavra vai ao profeta. A palavra sempre se encaminha ao profeta. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, a palavra de Deus foi a João Batista no deserto, porque a palavra vai ao profeta.
Jesus, a palavra, foi ao profeta João Batista. A palavra não foi a Anás e Caifás. Jesus não foi até o templo para que Anás e Caifás lhes apresentasse para o mundo. Não. Jesus foi até o profeta João Batista. A palavra não vem ao sacerdote, a palavra vem ao profeta. A palavra veio a Abrão. A palavra veio à noiva, para que ela pudesse se tornar a noiva palavra, que foi representado por João há 2000 anos atrás. O representado não é o representante. E quando o representado manifesta em realidade, o representante ficou para trás. Quando vemos aqui a noiva manifestando, ela não chama João. A noiva não chama João. O representado não tem o nome do representante. Se alguém, porventura, tem uma autorização da minha parte para me representar, provavelmente ele não tem, ele não chama Rogério, ele não tem o meu nome. E quando eu manifesto no cenário onde fui representado, agora eu sou a realidade. O meu representante fica de lado. Aquele que fez a minha representação fica de lado. João representou a noiva. É o que o irmão Brando diz, Apocalipse capítulo 4, primeira parte, 176, Apocalipse capítulo 4, segunda parte, parágrafo 41 e 166, Apocalipse capítulo 4, terceira parte, parágrafo 68 e 72. João representa a noiva de Jesus Cristo. João representa o corpo de Jesus Cristo. João representou tanto William Branham, que quando ele subiu acima das eras, representou William Branham subindo acima das eras. João representou tanto William Branham, que quando ele escreveu sobre a exposição das 7 eras, aquilo foi um ato feito por João lá atrás, quando mandou 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Vem aqui aquele que foi representado por João e escreve a exposição, uma exposição das 7 eras da igreja, dando explicação daquilo que João escreveu lá atrás. Vem um aqui e manifesta aquilo que João ouviu lá atrás, mas ele mesmo, literalmente, não pôde escrever, mas foi convidado a entrar no cenário e ser aquilo que ele ouviu e não pôde escrever. Ele foi convidado, foi chamado por Deus para fazer aquele papel representativo da noiva. E o que acontece? A palavra tem que vir. A palavra desce do céu. A palavra estava no céu. Cristo estava no céu. Convém que os céus o contenha até os tempos da restauração de tudo. E envie ele a Jesus Cristo, do qual dantes já vos foi pregado. A palavra não veio no dia de Lutero. A palavra em sua totalidade não veio no dia de Wesley. A palavra em sua totalidade não veio na era pentecostal. A palavra em sua totalidade veio nos dias da voz do 7º anjo, porque a palavra só pode vir ao profeta. Por isso esta noiva é profeta. Esta noiva, William Branham, é profeta. A noiva Branham é profeta. Vi 7 anjos, o selo da Páscoa. O 7º anjo tem que estar na terra. Ele tem que ser um profeta, porque a palavra só vem ao profeta. O selo da Páscoa 233, eu vi 7 anjos descer. A revista Life não publicou isso como um nevoeiro pairando por aqui com 27 milhas de altura e 30 milhas de largura. Não estava Fred Sotman e esses outros, Jenny Norman, assentados lá? Estavam bem ali quando aqueles 7 anjos apareceram, bem ali na colina. E isso estremeceu a colina por milhas ao redor assim. Lá estavam 7 anjos, com uma espada de prata na mão. Lá estava Cristo descendo com a espada na mão. Lá estava o anjo forte descendo com a espada na mão. Lá estava esta nuvem formada por 7 anjos e Cristo, aquele 7º anjo, aquele anjo que era mais brilhante, com a espada na mão, descendo, pondo um pé na terra e outro no mar. Para pôr um pé na terra e outro no mar, tem que ter a noiva. E no cenário está ali João para representar a noiva.
Porque Apocalipse 10 é uma unidade. Qual deles é o seu Deus? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Se há três personalidades, qual deles é o seu Deus? Cristo, o sétimo anjo ou João? Os três são um. Os três são um. O Pai é o Filho é o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo são um, com três manifestações diferentes. Mas eles não estão, os três, no mesmo lugar ao mesmo tempo. Não, é uma distorção da sua mente. É uma distorção denominacional. Quando você vê o Pai, você não consegue ver o Filho. Quando você vê o Filho, você não consegue ver o Pai. Quando você vê o Espírito Santo, é o Pai em outra forma. Por isso Jesus diz, eu preciso ir para o Pai. Se eu não for, o Espírito não pode voltar, o Espírito Santo não pode voltar. Eu tenho que voltar à forma de que eu era antes de manifestar em carne. Não vos deixarei órfão. Eu sou o Pai. Filipe disse, mostra-nos o Pai. Eu sou o Pai. Há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Eu sou o Pai. Ninguém vem ao Pai. Vem ao Pai. Não é vai ao Pai, é vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou o Pai. Eu sou o Espírito. Porque se eu não for, o Espírito não pode descer sobre vós. Mas quando eu for, enviarei o Consolador. O Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer e nem o conhece. Mas vós conheceis esse Espírito, porque habita convosco, tem estado no meio de vós, mas estará em vós. Era ele mesmo na forma de Espírito. Apocalipse 10 é uma unidade. É o Pai, é o Filho do Homem, é a noiva. Não são três. Qual deles é o seu Deus? Porque de fato, outros que têm tentado dividir, fatiar Apocalipse 10, o Deus deles é um chamado João. O Deus deles. Eles já não se importam com a mensagem do sétimo anjo, mas hipocritamente eles tomam a mensagem do sétimo anjo para lerem em seus púlpitos, porque são hipócritas, são mentirosos, são fingidos, são enganadores. Porque já, se o sétimo anjo não é o mensageiro do tempo em que nós estamos vivendo, por que são lidas as mensagens de William Branham em seus púlpitos? Se não é ele que estará com essa geração desse tempo no dia do julgamento, por que é passado para o povo a mensagem dele lida por vocês em seus púlpitos? Hipócritas! Se há outro mensageiro, ele tem que ter uma mensagem. Eu estava pensando, até aqueles que creem que o profeta Cacou Filipe é um profeta, são mais honestos do que aqueles que creem que há um João hoje que é um mensageiro, porque aqueles que creem em Cacou Filipe têm um livro com as pregações de Cacou Filipe, e eles citam Cacou Filipe disse, o profeta Cacou Filipe disse. Então digam, João disse, ainda que até João é uma farsa, até João é uma mentira, porque o nome do homem não é João. Não é o João, o nome do homem não é João. João é aquele que existiu lá atrás. Se é um mensageiro, é o nome oficial de registro civil. Lutero foi registrado como Lutero, Martim Lutero. Wesley foi registrado como John Wesley. Branham foi registrado como William Marion Branham. Se há um mensageiro, eu conheço só um tipo de mensageiro que muda de nome e leva o nome de um santo morto. É o Papa da Igreja Católica. Eles, no registro civil, no cartório, têm um nome, mas diante da igreja eles têm um outro nome, onde eles homenageiam um santo morto do passado. O Papa que aí está, nem me recordo o nome dele, Jorge Bergoglio, mas não é esse o nome que ele usa no Vaticano, não.
Eu me esqueci o nome que ele usou para homenagear. Mas o Papa também emérito, que ainda é vivo, anterior a esse, também era Joseph Ratzinger. Utilizou o nome de Bento XVI. Santos mortos. O Papa anterior, João Paulo II, era chamado de Karol Wojtyła. Mas ele muda de nome. Quando ele assume o papado, quando ele assume a ser o vigário no lugar do Filho de Deus, ele muda de nome e passa a usar um nome e ser chamado daquilo que não é o seu nome de registro. Seguidores de Lutero é luteranos. Seguidores de Wesley são wesleyanos. Seguidores de Branham são Brans. E seguidores de João não é João. É o nome do homem. Até nisso é uma mentira. Até nisso é uma máscara. Aqui é assim. É a realidade se desenvolvendo. É a realidade. Tem horas que o nome do homem significa deuses. Veja o significado do nome. Eu estava vendo hoje uma postagem de um irmão que significa Joaquim. Eu achei muito bonito aquilo. Joaquim significa Jeová estabelece. Jeová estabelece. Obviamente eu pus ali o significado de Diamantino, porque eu tenho muito carinho pelo pastor Diamantino. Não que eu não goste dos meus irmãos, mas eu fui ver o que significava. Diamantino significa o indomável. É bonito. Coloque aí o significado do nome. Vê se não tem deuses no significado do nome do líder. Deuses. A repartição de Apocalipse 10. Tem 3 deuses em Apocalipse 10. Quando eu olho, eu vejo uma unidade. Eu vejo Cristo descendo. Eu vejo ali João representando o papel do 7º anjo. Eu vejo uma unidade, a palavra entronizando no homem, a palavra entronizando na noiva, e ele e a palavra sendo um, a noiva e a palavra sendo um, a noiva, Bran e Cristo sendo um. Moisés foi a palavra, para poder falar a palavra ao povo de Israel, ele teve que se tornar a palavra, ele foi para dentro da coluna de fogo, diz irmão Brana. Da mesma forma, irmão Branham pegava a sua Bíblia e disse, aqui está a palavra de Deus, podemos lê-la, carregá-la, mas para revelá-la, quem revelou a palavra? William Branham, o 7º anjo, mas para revelá-la, Deus teve que se tornar, Moisés teve que se tornar Deus para o povo. Irmão Branham, de certa forma, profeticamente falando, teve que se tornar Deus para nós, teve que velar a Deus, como Moisés velou a Deus, como os profetas velaram a Deus. Por isso, irmão Branham diz, ela tem o assim diz o Senhor, porque o profeta tem o assim diz o Senhor. O que ele fala, aquilo é assim diz o Senhor, não é o homem falando, não é o homem interpretando, é o homem emprestando o seu corpo, a sua matéria, sendo um vaso, emprestando sua boca para que Deus possa falar através dele. A noiva. Então vem 7 anjos, 233, o selo da Páscoa, com uma espada de prata em sua mão, e disse, vá para casa, abra esses 7 selos que são dados, e aqui estão eles, o verdadeiro mistério de casamento e divórcio, a semente da serpente, e todas estas coisas que têm agitado por aí, é o assim diz o Senhor. A era de Pérgamo, ela tem o assim diz o Senhor. 7 selos, 7 mistérios, casamento e divórcio, semente da serpente. É assim diz o Senhor, dados por William Marion Branham. A noiva tem o assim diz o Senhor. Que outra noiva teria alguma revelação para dar e dizer, assim diz o Senhor? Não conheço. Estou aqui defendendo a noiva, defendendo a manifestação de Deus, ficando ao lado da palavra, sendo a palavra, sendo um Branham,
Graças a Deus. Então aqueles 7 anjos vieram e a palavra tem que vir à noiva. A palavra tem que vir à noiva. É o que o irmão Brandt diz, 236, provando sua palavra, o Filho do Homem, a vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem se revelar, não mais como uma igreja, não é mais a era de Laodiceia. O Filho do Homem está fora de Laodiceia. Ele está à porta e bate. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Estou fora de Laodiceia. Não mais. A noiva é chamada. A noiva é chamada. Naquele dia o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça. Para unir o corpo com a cabeça. O cabeça é Cristo, o cabeça é a palavra, o cabeça é Apocalipse 10, o cabeça é o anjo forte, o cabeça é Apocalipse 10:7, pondo um pé na terra e outro no mar. E a noiva é chamada para entrar dentro de Apocalipse 10:7, a noiva que é chamada a sair da terra, a noiva é que é levantada acima das eras. Foi o William Brandt que estava caçando e aqueles anjos passaram e o tomaram e o levaram para dentro daquela pirâmide formada por eles mesmos, aquela pirâmide de anjos, aquela nuvem. Foi pela manhã, no dia 28 de fevereiro de 1963, quando ele estava tirando o carrapicho da calça, quando ele avistou os porcos, quando ele saiu correndo para tentar fazer com que os porcos fossem na direção de um irmão. Quando ele escutou aquele estrondo, e ele já tinha antevisto isto em uma visão, no dia 22 de dezembro de 1962, e ele contou isso para a igreja no dia 30 de dezembro de 62, na mensagem Senhores, eis o tempo, e lá estava ele, tirando o carrapicho da calça, e pensando, isso é estranho, eu já vi isto antes. E agora vem os anjos, o tomam, a noiva é chamada para unir o cabeça. O casamento da noiva, o chamado do noivo virá através disso, diretamente através disso. Quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana, o Filho do Homem, a palavra desce e vem em carne humana, o Filho do Homem, Jesus Cristo, a coluna de fogo, Espírito, desce em carne humana, para manifestar em quem? Na noiva, para se unir com a noiva. Branham é a noiva, Branham é o noivo, Branham não é o Senhor Jesus Cristo. Branham é um integrante da noiva, que velou o noivo. Por isso, irmão Branham diz, ao nascer do sol, ela é ele. Ela só pode ser a manifestação de todo o cumprimento da palavra. Quando ela se torna ele, ela vela ele e ela não pode fazer nada mais do que ele faz. O que ele diz para ela fazer, ela faz. Ela não faz nada fora da sua palavra. O que ele diz, ela obedece. Porque é ele dominando-a. Irmão Branham ia pregar a respeito do primeiro selo e ia dar uma interpretação errada a respeito daquele cavaleiro montado num cavalo branco. Quando ele entrou no quartinho e o corrigiu, ele corrigindo ela, ele dizendo a ela o que deveria falar, qual era a interpretação daquele primeiro selo. Mas se ele não vem, se ele não entra, porque teve um tempo que ele não o corrigiu. Foi quando ele pregou as 10 virgens e mostrou, as 10 virgens também, irmão Branham mostrou algo errado lá, que depois precisou ser corrigido. Mas ele outrora tivera feito uma pregação, aquele cavaleiro montado num cavalo branco, era a igreja primitiva, quando na verdade é o anticristo. Tem hora que você pensa que é Cristo e é o anticristo, porque ele vem de branco, ele vem em forma de luz, porque Satanás transfigura-se em luz para poder enganar. Satanás transfigura-se em pregador da mensagem para poder enganar.
Satanás transfigura-se em pregador da terceira etapa para poder enganar. Satanás entende dos parágrafos da terceira etapa como nenhum outro. É Satanás que entende, porque ele estava lá no tabernáculo Brana, ouvindo quando a noiva estava pregando. Foi ele que ouviu os trovões primeiramente. Foi Satanás que ouviu quando Deus disse a Adão, do fruto da árvore que está no meio do jardim ali, não comerás. Satanás ouviu, porque ele era aquele que andava sobre as pedras afogueadas, que estava no Éden. Ele ouviu quando Deus passou instrução a Adão. E na oportunidade que ele teve, ele entrou na serpente e começou a pregar o que ele ouviu Deus pregar para Adão. Gênesis capítulo 2. Agora ele está em Gênesis capítulo 3, enganando a mulher. Irmão Branco diz, aquele pregador serpente foi o primeiro. Não é o que o diabo gosta de jactanciar? Foi o primeiro. Foi o primeiro não. Primeiro foi Deus que falou a Adão. Primeiro foi Deus que falou no sétimo anjo. Primeiro foi Deus que falou através de William Marion Branham. Depois que Deus falou, o irmão Branham diz no sétimo selo, se você vai fazer alguma coisa e não fala, aquilo é entre Deus e você, o diabo não vai na frente e não estraga. Mas quando eu tenho falado, ele vai na frente, mete-se, atrapalha. Então quando ele falou, quando ele pregou, quando o irmão Branham pregou, o diabo ficou sabendo que era a terceira etapa, o diabo ficou sabendo que era os 7 trovões, o diabo ficou sabendo que era o sétimo selo. E procurando sempre uma ocasião, e entrar em homens, porque isso é luz, a terceira etapa é luz, a terceira etapa genuína é luz, a palavra feito carne é luz, a palavra se fez carne de acordo com Malaquias 4 e Lucas 17:30, diz irmão Branham, obra-prima 170, a palavra se fez carne em Malaquias 4 e Lucas 17:30, será o Filho do Homem que descerá e virá em carne humana, para unir os dois, Branham e Cristo, Branham e a coluna de fogo, Branham e o livrinho, Branham e os 7 selos. Aí João fez o papel representativo lá atrás. A palavra feito carne é o Filho do Homem que desce. Me diga se a palavra se fez carne em algum outro. Há uma outra escritura em que a palavra se fez carne? Há uma outra escritura onde diz que o sétimo anjo, aquilo ali, Deus cometeu um equívoco, Deus cometeu um erro, Deus errou, e tem que se fazer carne de novo, Não conseguiu cumprir sua palavra nos dias da voz do sétimo anjo? Será que Deus tem que voltar o seu projeto e colocar mais uma haste no castiçal para poder ser 8 mensageiros, 8 estrelas? Será que ele tem que voltar atrás e colocar na sua palavra que são 8 espíritos? Quando ele diz que são 7 espíritos de Deus, são 7 olhos de Deus, são 7 mensageiros, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Branham. Os 7 castiçais, as 7 eras da igreja. E Jesus no meio dos 7 castiçais. Ele, sozinho, andando no meio da sua igreja, como Senhor absoluto. O Senhor absoluto desceu no Monte Pôr do Sol. O Senhor absoluto desceu e veio em carne humana, na sua noiva. Veio. A igreja tem que ser a palavra. Ele é a palavra, a igreja tem que ser a palavra, a noiva a palavra, a igreja tem que ser a palavra. Para a igreja se tornar a palavra, o que tem que fazer, irmão Branham? Tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da vontade de Deus. Deus disse ao profeta, come o rolo. Deus disse ao profeta Ezequiel, no Velho Testamento, Ezequiel capítulo 2, nos últimos versículos, e também no capítulo 3, nos primeiros versículos, come o rolo, filho do homem, come o rolo. Deus disse ao profeta, come o rolo, no Antigo Testamento. Ao profeta do Novo Testamento, ele disse, come o livrinho. Quem é esse profeta do Novo Testamento? Se só há 2 profetas no Novo Testamento, mais uma vez a palavra de Deus terá perfeita luz,
como teve na era primitiva, quando Paulo foi o líder. Mais uma vez Deus revelará a sua palavra na mensagem à era de Laodiceia, a última página da mensagem à era de Laodiceia. Mais uma vez, a palavra será perfeitamente entendida, como foi entendida na era primitiva, quando Paulo foi o mensageiro, quando Paulo foi o profeta. Depois, Irineu não foi profeta, Martim, Columba, Lutero, Wesley não foram profetas, mas nos dias da voz do sétimo anjo, a noiva tem que ser a palavra, e para a noiva ser a palavra, tem que a palavra vir e descer em carne humana. E para a noiva ser carne de sua carne e ossos de seus ossos, constituição de sua constituição, revelação de sua revelação, nome de seu nome, ela e ele tem que ser um. Isso é perfeito. Disse ao profeta do Novo Testamento: come o livrinho. Por quê? Para que o profeta e a palavra fossem um. A noiva tem que ser a palavra, tentando fazer um serviço para Deus sem ser da sua vontade, 319, provando sua palavra, 236. A igreja tem que ser a palavra, mas para ser a palavra, por isso que Deus disse ao profeta do Novo Testamento: come o livrinho, para que o profeta e a palavra fossem um. O profeta, o qual é um homem que nasceu, que passou por todos os processos que os seres humanos mortais passam, teve que ser justificado, teve que ser santificado, e agora o profeta, ele tem que ser a palavra, ele tem que se tornar a palavra, e ele sendo um ser humano normal, humano, precisando de redenção, por isso sendo noiva, para ele poder ser noiva, a palavra, ele tem que comer o livrinho. Por isso, para que o profeta, por isso ele disse ao profeta do Novo Testamento, o profeta do Novo Testamento é Paulo e Brana. Ele é o primeiro e o último. Ainda que o primeiro é Jesus e o último é Apocalipse 10. É filho do homem, manifestação do filho do homem. O profeta do Novo Testamento ele diz: come o livrinho. Come o livrinho. Por quê? Para que o profeta e a palavra fossem um. O profeta e a palavra. Você conhece um outro profeta que se tornou um com a palavra? Você conhece um outro profeta que pode dizer o que William Branham disse, que estava lá no Monte Pôr do Sol e de repente aquele círculo de luz, aquele círculo de nuvem, e lá diante de mim de repente estavam 7 anjos da eternidade. Eu fui tomado por eles. Aquele sétimo anjo da constelação, ele era o sétimo selo, ele era o que tinha o sétimo selo, ele tinha o peito robusto, o tórax para frente, suas asas pontiagudas, ele me levou para dentro da pirâmide, ele tinha o sétimo selo. Você conhece outro profeta que passou por esse evento? Por que é que ele passou por esse evento? Aquele sétimo anjo é que tinha a espada. Aquele sétimo anjo é que tinha o livrinho. Aquele sétimo anjo é Cristo, que está descendo do céu. E para ele poder botar um pé na terra, a noiva tem que estar na terra. O sétimo anjo tem que estar na terra. Porque o evento de comer o livrinho é uma vez só, descrita em Apocalipse 10. Não são 2 vezes que o livro é comido. Se o William Branham não comeu o livro, ele não foi a palavra. Se William Branham não comeu o livro, a noiva não apareceu, porque a noiva tem que ser a palavra, e para a noiva ser a palavra, será necessário o Filho do Homem descer. O irmão Branham diz: será Jesus Cristo mesmo que descerá em carne humana. O mesmo Jesus que viveu lá atrás com o povo oriental, viverá outra vez com o povo ocidental, no tempo do entardecer. Festa das trombetas, 203, 204, 202. O mesmo Jesus, o mesmo evangelho, a mesma manifestação, o mesmo poder e até obras maiores. São João 14, 12. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e maiores do que estas fará, porque eu vou para o Pai. Vai ter um que vai crer em mim. É a noiva, a palavra, é a noiva do último dia. E eu vou me manifestar nela e ela vai fazer as obras que eu não pude fazer.
Jesus Cristo multiplicou, ele pegou o pão e multiplicou. Ele pegou o peixe que uma vez nadava no mar e multiplicou. Ele pegou água e transformou em vinho, mas ele nunca disse haja esquilos. Ele não pôde dar a interpretação do 7º selo. Irmão Branco diz a era de Pérgamo. Jesus não pôde concluir o seu ministério enquanto esteve aqui na terra. Agora ele cumpre através da sua noiva, a noiva palavra. Você conhece outro que porventura possa ter feito mais do que esse que eu conheço e que fez? Noiva Branham, noiva palavra, que foi representada por João há 2000 anos. Porque lá não estava o 7º anjo. Lá era dia de João o apóstolo. Aqui é dia da noiva palavra. É dias de Malaquias 4. É dia de São Lucas 17:30. Por que que ao profeta do Novo Testamento ele mandou comer o livrinho? Para que o profeta e a palavra fossem um. A palavra e o profeta. A palavra vem descendo do céu. O 7º anjo vem descendo do céu. Os selos vêm descendo do céu. A palavra, a espada vem descendo do céu. A palavra precisa botar o pé na terra e outro no mar. A palavra precisa soar 7 trovões. Ele precisa da noiva para poder entronizar nela. Para que ela possa ter o assim, diz o Senhor. Para que ela possa fazer as obras que ele não fez. Para que o profeta e a palavra fossem um. Você viu a revista Life 207, Cristo é o mistério de Deus revelado. A revista Life reuniu esse círculo de nuvem e luz ali, que eles não puderam entender e não sabem ainda. Porém aqui dizendo, vá ali e espere que estes mistérios sejam revelados. E aqui meses antes que isso acontecesse, então aconteceu exatamente da maneira que ele disse que aconteceria. Vocês notaram nessa fotografia, até mesmo esse anjo à direita, quando ele estava sendo materializado? Vocês notaram quando esse anjo veio e se tornou matéria? Será o Filho do Homem que descerá em carne humana na noiva. Para que o profeta comeu o livrinho? Para que ele e a palavra se tornassem um. Vocês notaram nesta fotografia? Cristo é o mistério de Deus revelado 207. Quando este anjo à esquerda estava descendo e sendo materializado, matéria palpável, corpo, as nossas mãos tocaram na palavra da vida, diz o apóstolo. Falaram com a palavra da vida quando estava se referindo a Jesus. Apalparam a palavra da vida, a noiva palavra, a noiva Zoe. A noiva original, a noiva que não caiu, a noiva que não cairá, diz o irmão, era aquela noiva. E nós somos sementes desse pasto, somos ovelhas deste pasto, somos sementes desta lavoura. Aquela noiva palavra, Branham, foi o primeiro grão que chegou ao amadurecimento, como na festa das primícias. O primeiro mole, o primeiro grão que chegava ao amadurecimento, ele era cortado, ele era levado ao sacerdote, e o sacerdote movia perante o Senhor, e aquilo era testemunho de que mais sementes estariam vindo. Olha eu aqui, olha você aí, uma semente da lavoura Branham, da noiva Branham, da noiva São Lucas 17, 26 a 30, da noiva Malaquias 4. Olha você aí, a noiva que vai ser arrebatada, a noiva que não é enganada pela serpente, pelo brilho da luz da serpente. O diabo transfigura-se em anjo de luz, mas ele não pode ser a luz, ele não pode ser Malaquias 4, ele não pode ser Lucas 17, 30, ele não pode ser Apocalipse 10, 7. Ele não pode, ele transfigura-se, e os filhos de Deus não transfiguram-se, eles são luz, eles são filhos da luz. Festa das trombetas 101, 102, precisamos ser filhos da luz, e a luz é a palavra feito carne, e a palavra se fez carne em Malaquias 4, Malaquias 4 comeu o livro, São Lucas 17, 26 a 30, comeu o livro. O Filho do Homem comeu o rolo. O Filho do Homem comeu o livro. Mas ele foi representado por João lá atrás.
Mas agora, sai para lá, João. Aqui agora é a manifestação do 7º anjo. Você o representou. E o representante não tem nada a ver com a realidade. Ele fez o trabalho, está no passado. Agora é o tempo da noiva, a palavra. João representou a noiva. João representou o Bran. Precisamos ser filhos da luz. Filhos da palavra feito carne. Filhos de Malaquias 4. E um filho vem em nome do seu pai. O filho toma sempre o nome do seu pai. Filho de São Lucas 17, 26 a 30. São Lucas 17, 26 a 30 tem um nome de manifestação. E o nome que eu conheço se chamou Bran. Malaquias 4 tem um nome. Bran, filhos de Bran, filhos da palavra. Não somos luteranos, não somos wesleyanos, não somos pentecostais. Precisamos ser filhos desta era, através da gravidez da palavra desta era. Filhos da luz, filhos da palavra, não filhos da serpente, não filhos do engano, não filhos da vanglória, não filhos do arrazoamento, não filhos da ingratidão, não filhos da rebeldia, não filhos de Coré, não filhos de Datã, que se rebelam contra o profeta e querem também ser um mensageiro. Na rebeldia, ingratos. Foi o profeta que vos salvou do Egito. Foi o profeta que vos revelou. Foi o profeta que vos tirou da escravidão. Porque não são honestos com sua mensagem. 7 mulheres tomariam mão de um só homem. E disse, não diga-nos o que fazer, apenas tira o nosso opróbrio. Queremos apenas levar o seu nome. Mas a interpretação é nossa. A colocação é nossa. Ingratos, amantes de si mesmos, irreverentes, presunçosos. Deus logo mostrará toda a verdade, a eficácia da verdade, quando esta noiva for raptada e muitas surpresas aparecerem. Vamos seguir mais adiante, meus irmãos, que eu não consegui ler todas as mensagens, então vou terminar de ler na próxima pregação. Amém? Bondoso Pai Celeste, somos agradecidos ao Senhor, porque nós não merecemos ver estas coisas. Não, Senhor, não somos merecedores de ser participantes destas coisas, mas o Senhor pensou em nós, o Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou, nos perdoou, nos chamou para que a gente apareça e dê frutos. Frutos que o glorifique, frutos que glorifique a árvore, frutos que glorifique a vida da árvore, Senhor. Queremos dar esse fruto da palavra que foi revelada, do livrinho que foi comido, que quando o profeta comeu, ele e o profeta, o Senhor e ele se tornaram um. E nós estamos nessa videira, Senhor. Nós estamos nesta lavoura, querendo dar frutos que o glorifique, frutos de um bom testemunho do Senhor. Obrigado, Senhor. Digo isso porque não somos merecedores, reconhecemos isso. Nós merecíamos ser condenados, Senhor, ir para o castigo, porque um dia fomos rebeldes, mas hoje o Senhor tem nos lavado, tem visto algo que nós não vemos em nós. O Senhor tem visto alguma coisa em nós que nós não vemos. Nós somos indignos, mas o Senhor é o digno. Obrigado, Pai. Obrigado por ter levado-nos em consideração. Obrigado por ter nos amado, nos salvado. Obrigado. Obrigado pela vida dos meus irmãos, aqueles que me assistem, aqueles que nos assistem, aqueles que se regozijam pela palavra pregada pelo 7º anjo. Oh, Senhor, muito obrigado pela vida destes irmãos. Recompense cada um pela sua valentia, pela sua coragem. Recompense suas vidas com bênçãos espirituais, coisas que talvez atravancavam suas vidas, como estava a minha vida também atravancada. Mas de um tempinho para cá, as coisas começaram a fluir, Senhor. Naturezas espirituais, coisas espirituais. E creio que isto é uma grande bênção que foi enviado da sua parte
Abençoa os meus irmãos desta forma, para que eles possam ver a realidade da palavra, a realidade da mensagem em suas vidas. Eu rogo-te, Senhor, por bênçãos por meus irmãos, bênçãos naturais, bênçãos espirituais, curas, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, muito obrigado pela audiência e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém?